Olá pessoal, estou aqui para apresentar esse vídeo que é o meu objeto de aprendizagem. Esse objeto de aprendizagem é do programa de pós-graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas. Eu vou falar sobre a Inquisição em Portugal e Espanha, caça às bruxas, famosa caça às bruxas. E no final do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um quiz interativo para quem quiser responder as perguntas sobre o tema Inquisição. Então, é isso pessoal, vamos lá. A Inquisição foi uma instituição criada pela Igreja Católica para investigar, julgar e punir práticas consideradas heréticas. Embora tenha existido em vários países, as experiências espanhola e portuguesa foram particularmente marcantes e influenciaram todo o mundo ibero-americano. A caça às bruxas, por sua vez, foi um fenômeno europeu mais amplo, entre os séculos XV e XVII, associado ao medo do diabólico e à consolidação dos estados modernos, das monarquias modernas. O contexto histórico da Inquisição foi na Idade Média. Iniciou-se lá no século XIII. Inicialmente atuava contra heresias como os cátaros, Se fortaleceu na Idade Moderna, que foi um período marcado pela Reforma Protestante, expansão marítima, conflitos religiosos, centralização monárquica e uma certa busca de pureza da fé. A Península Ibérica ela se tornou um centro simbólico da Contra-Reforma. Enquanto os países do norte estavam vivendo a Reforma Protestante, a Península Ibérica sempre foi muito católica. A Inquisição espanhola foi de 1478 a 1834, bem longa, Ela foi criada pelos reis católicos, Fernando e Isabel, e tinha um forte caráter político, social e extremamente religioso. Os alvos principais eram os conversos, judeus convertidos ao cristianismo, os mouriscos, os mouros, os protestantes, e julgava crimes como bigamia, blasfêmia, feitiçaria e superstição. E tinha várias características marcantes. Vou falar de alguma delas agora. As características marcantes da Inquisição espanhola foram uma maior autonomia do poder papal, uma forte ligação com a monarquia, com os reis católicos, o uso de tortura, que foi regulamentado, e tribunais espalhados por toda a Espanha. A Espanha ela não teve um surto tão grande quanto o norte da Europa, dos casos de acusações de bruxaria. O caso mais conhecido é o de Navarra e do País Basco, que foi o famoso processo de Logronho, que eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Processo de Logronho. O processo de Logronho, ele durou de 1609 a 1614, durou alguns anos aí. O inquisidor Alonso de Salazar e Frias, ele ficou famoso por adotar uma postura muito cética, freando as execuções. Ele não acreditava muito nas acusações de bruxaria, Por incrível que pareça, não é a impressão que a gente tem, falando de Espanha, um país católico, mas esse inquisidor, ele era muito cético em relação aos processos de bruxaria, então freou um pouco. Falando um pouco agora sobre a Inquisição Portuguesa, de 1566 a 1821, também bastante longa. Ela foi instalada após a pressão dos reis portugueses, Eles, especialmente o Dom João III. Os alvos principais também foram os cristãos novos, que eram os judeus convertidos, suspeitas de judaísmo, bigamia, sodomia, blasfêmia, práticas mágicas, e os escravos, os escravizados africanos e indígenas nas colônias também sofreram muito com essas acusações. O Império Português era bastante grande, então houveram casos de julgamentos em Portugal, em Goa, aqui no Brasil, principalmente em Salvador, Recife e no Rio de Janeiro. E, como eu disse, nas colônias portuguesas, os principais alvos eram os africanos, escravizados, e os indígenas, em menor escala, mas também sofreram. Os africanos, as escravas africanas, curandeiras, eram frequentemente acusadas, de bruxaria na época desse pânico. Como eu já disse, a Inquisição ela atuou majoritariamente contra curandeiras, benzedeiras, mulheres que usavam ervas medicinais, africanas escravizadas acusadas de feitiçaria e mulheres que se envolviam em conflitos locais de alguma espécie. As punições mais comuns eram as penitências públicas, que é algo bem relacionado à Igreja Católica, o degredo, que é como se fosse um exílio forçado, prisão e raramente a morte, Nos casos, a Inquisição Portuguesa foi um pouco mais leve, Falando um pouco sobre a bruxaria na Europa moderna, entre os séculos XV e XVII, mais de 40 mil pessoas morreram acusadas de bruxaria na Europa, As causas gerais eram o medo do diabo, as crises econômicas e climáticas, que ocorreram na época, a consolidação da autoridade masculina, disputas religiosas e tensões sociais. E o gênero, você pode imaginar qual era o alvo, O gênero feminino, as mulheres foram as que mais sofreram com essas acusações de bruxaria.
Cerca de 75% dos acusados eram mulheres, especialmente as viúvas, as parteiras, as curandeiras, mulheres pobres e marginalizadas, né? Os homens que sofriam com a Inquisição normalmente eram os judeus, né? Que sofriam por conta da religião, os chamados cristãos novos, aqueles judeus que se convertiam e mesmo assim ficavam sofrendo perseguição, né? Por parte da Igreja Católica. Muitos vieram aqui para o Brasil, especialmente para o Nordeste brasileiro. Espanha e Portugal tiveram menos execuções do que países como Alemanha, França, Suíça e Escócia. E por que disso, né? A Inquisição era uma instituição centralizada e mais cética do que as autoridades locais. Diversas comunidades elas tentaram denunciar bruxas, mas a Inquisição frequentemente considerou essas provas frágeis, né? A Inquisição na Península Ibérica, no caso. E a Inquisição ela evitava execuções quando não havia uma heresia formal. E havia muitas penas que eram penitências aplicadas pela Igreja Católica. Mas, mesmo assim, a perseguição ainda existiu e afetou, né, sobretudo as mulheres pobres, as curandeiras, as parteiras, as escravizadas africanas, né, os mouros, né, os muçulmanos e os judeus convertidos, né. Apesar de o grande foco ser as mulheres, né, haviam homens que sofriam esse tipo de perseguição por parte da Inquisição. Apesar da Inquisição ibérica ter sido mais leve do que em países do norte da Europa, né, ainda houve. Falando sobre gênero e perseguição, por que as mulheres eram o alvo? Havia uma visão cristã muito misógina. A mulher ela seria mais fraca emocionalmente, mais próxima do pecado. E um controle corporal muito grande, né? Parteiras e curandeiras, elas tinham saberes sobre nascimento, sexualidade e ervas. E isso não era muito bem visto na época, né? Imagina uma mulher com conhecimentos sobre isso. Normalmente era muito mal vista, né? Pela sociedade da época. Essas mulheres eram muito mal vistas. Outro motivo do porquê das mulheres serem o alvo era o poder comunitário feminino. Haviam muitas mulheres que eram uma espécie de líderes locais, e isso gerava uma tensão, né, com autoridades masculinas. Também havia conflitos cotidianos, né, a bruxaria era usada para punir desavenças pessoais, né, alguma espécie de briga, havia ameaças, e a bruxaria era usada como uma forma de punição. E economia também, né? As mulheres mais pobres, elas eram mais vulneráveis a esse tipo de acusações do que mulheres. Como era o funcionamento dos processos inquisitoriais, né? Haviam etapas, né? Denúncia anônima, instrução e investigação, prisão cautelar, questionamento e interrogatório, os casos de tortura, né? A sentença pública, que era conhecida como auto de fé, e as penas, que eram as penitências aplicadas pela Igreja Católica, o degredo, que era um exílio, o confisco, prisão e fogueira, em casos mais graves, né? Que era a pena de morte, pena capital, que era a morte na fogueira, que ficou tão famosa. A Inquisição Ibérica ela tinha várias particularidades, né? Apesar dessa imagem violenta, nos casos de bruxaria, a Inquisição Ibérica, a tendência dessa Inquisição era pedir provas mais sólidas, dar penitências mais leves e não incentivar histerias coletivas. A gente tem a impressão que a Inquisição qualquer mulher era queimada na fogueira, mas não, a Inquisição Ibérica, Portugal e Espanha, apesar do extremo catolicismo, ela tinha essas particularidades. Ela era um pouco. Falando agora de alguns casos famosos, né? O caso de Logronho, na Espanha, em 1610, ficou muito famoso. Foi uma das maiores perseguições, 11 pessoas foram queimadas, né? E depois o inquisidor Salazar e Frias concluiu que a maior parte dessas acusações eram falsas, mas, né? 11 pessoas já haviam sido queimadas, já não havia mais o que fazer. Esse foi o caso mais famoso da Espanha, o caso de Logronho. Em Portugal, um caso famoso ocorreu no século XIII, foi o caso de Benedita Fernandes. Ela foi acusada de feitiçaria por práticas de cura, mas ela não recebeu pena de morte, ela recebeu penas espirituais, ou seja, a igreja condenou as famosas penitências, ela não recebeu pena de morte. Aqui no Brasil, o caso de Luzia Pinta, que foi uma negra escravizada na Bahia, ela sofreu pena de degredo, mas não sofreu pena de morte. O catolicismo ele gerava essas suspeitas de feitiçaria, né, mas às vezes não tinha como provar. Por fim, né, a Inquisição Ibérica e caça às bruxas, elas são fenômenos entrelaçados, mas não idênticos. Enquanto a Europa Central ela viveu perseguições violentas e descontroladas, Portugal e Espanha adotaram um modelo mais burocrático, centralizado e cético, ainda que profundamente violento contra minorias religiosas, mulheres e grupos marginalizados. E, enfim, né, tem essa grande diferença entre norte da Europa e Europa Ibérica, né, entre a violência e o posicionamento mais cético.
A análise sob a perspectiva de gênero, ela revela que as acusações de bruxaria foram mais uma ferramenta de controle social, reforçando a hierarquia patriarcal, economia, né, as hierarquias econômicas e também étnicas, né, como eu disse aqui no Brasil, né, Brasil colônia, várias mulheres escravizadas foram acusadas de bruxaria, né, isso reforça essa estrutura, né, racista, patriarcal, essa estrutura de poder econômico, né, aqui no Brasil. Enfim, é isso, né? O tema do meu trabalho final, né? Ainda está em andamento, ainda está em desenvolvimento, ainda tenho muitas coisas para fazer, mas no mais, né, no básico, é isso que eu apresentei aqui. O quiz vai ficar na descrição do vídeo, então quem se interessar em fazer o quiz, né, tem algumas perguntas sobre Inquisição, a título de curiosidade, né, e a título de interação. Eu acho bem interessante. Obrigada pela atenção de todos.